Olá, tudo bem? A paz. Espero que você esteja gostando do nosso curso sobre Mateus, capítulo 1 e 2, e em breve Lucas 1 e 2 também. Se você estiver com dúvidas em algum texto, alguma frase, alguma palavra dita, deixe aí nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sino, que além desses cursos nós temos muitas outras coisas, muitas playlists legais para você. E compartilha, tá bom? Com quem você acha que pode gostar desses assuntos, compartilhe. É importante a gente conhecer de maneira profunda, concreta, real, racional, a palavra de Deus, escrita nos textos da Bíblia, para que a gente possa ter uma fé madura, tá bom? Vamos lá. O que a gente fala primeiro? Da Virgem que concebe ou dos irmãos? Vamos falar da Virgem, né? Depois dos irmãos de Jesus. E depois do anúncio divino, Mateus cita o anúncio do anjo a José, né? Mateus cita o versículo de Isaías, capítulo 7, versículo 14. O texto é célebre, né? A Virgem conceberá e dará à luz a um menino, o nome dele será Emanuel. É a profecia do Emanuel. O rei Acaz não tinha herdeiro e o país estava em perigo, em situação tão desastrosa que poderia acontecer a dinastia de Davi. Por intermédio de seu profeta titular da corte, Deus intervém e dá um sinal ao rei. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho e lhe dará o nome de Emanuel. A jovem, em hebraico, Alma, designa aqui a esposa do rei. A linhagem de Davi não se interromperá e Ezequias, filho de Acás, consolidará a promessa dinástica, como vemos em 2 Samuel, capítulo 7. É difícil saber em que época foi dada a esse texto uma interpretação messiânica. Mais difícil ainda é saber por que a tradução grega dos 70, desde o século II a.C., traduziu o termo Alma, a jovem, por Partenos, a virgem. Será que foi só um erro na hora de traduzir o texto? Esperaria a tradição judaica de Alexandria o nascimento virginal do Messias, como pensa muitos exegetas, tradutores da Bíblia? Talvez fosse isso. A comunidade de Alexandria esperava o nascimento virginal, demonstrando aí que realmente é o Messias, que não nasceu de qualquer jeito. Talvez seja isso. Seria talvez pretender demais? Diríamos antes que o Messias era esperado de uma intervenção de Deus, mas sem que isso significasse necessariamente uma interrupção da descendência de Davi. Geração humana e criação divina conciliavam-se perfeitamente aos olhos dos antigos. Mateus não podia escolher um texto mais adequado a Jesus, mas há uma coisa que lhe traz dificuldade e que se constitui no ponto central de sua narração. Não o reconhecimento do gesto divino em Maria, mas a interrupção aparente da descendência de Davi, uma vez que, para ele, a geração humana está excluída. Consequentemente, José deverá reconhecer o menino como seu e dar-lhe seu nome. Não é a mãe que dará o nome ao menino, como em Isaías 7,14. Não será Deus somente, como um manuscrito de Isaías descoberto em Qumran. Será também José. O anjo relata a profecia, um filho ao qual será dado semitismo para indicar o nome de Emanuel. E o narrador continua, ao qual ele, José, deu o nome de Jesus. Mateus 1, 23. Deus e José participam conjuntamente da imposição do nome a Jesus e, consequentemente, de sua existência e de sua identidade.
como a genealogia, o texto aqui é inteiramente de Mateus. E é difícil, ao nível da história literária, deduzir um texto de antes de nosso texto atual. Alguns veriam nele um suposto arquétipo, uma narração apologética combatendo alguma calúnia judaica sobre o nascimento virginal. Maria, segundo a insinuação, não teria tido um filho de um soldado romano? Mas essa polêmica judaica não parece remontar além do século II de nossa era. Por isso, contentar-nos-emos aqui com apelar para tradições orais, colhidas pelo evangelista e fundidas em uma composição de sua lavra, com auxílio dos modelos literários disponíveis. Entre os materiais aproveitados, devemos evidentemente citar a fé já tradicional na concepção divina de Jesus. Mateus não sente mais a necessidade de justificá-la. Os primeiros cristãos acreditavam e pronto. E também a designação de Jesus Messias como filho de Davi. São estes os dois pontos mais importantes da narração. Entre os instrumentos necessários para o emprego desses materiais de base, assinalemos, em primeiro lugar, o esquema tradicional, ou o molde literário das narrações de anúncios. E, em segundo lugar, toda uma coleção de textos do Antigo Testamento, úteis para atualizar a pessoa de Jesus na comunidade de Mateus. O evangelista, como os escribas de sua época, era evidentemente perito na produção e atualização de textos sagrados, principalmente da Bíblia grega. Por exemplo, o texto hebraico de Isaías 7,14 não conviria à argumentação do evangelista posto nos lábios do anjo. Por isso usou a Bíblia grega. Com auxílio desses diversos dados, Mateus pôde oferecer às comunidades judeu-cristãs da diáspora síria uma apresentação viva e rica em imagens de reflexão eclesial sobre o menino Deus e o novo Davi. Voltando à pessoa de José, antes da gente prosseguir, comparando um pouco o anúncio a José e o anúncio a Maria, dois textos tão importantes que é até estranho que uma época tão atenta para o aspecto social da pessoa como a nossa tenha esquecido o primeiro texto, negligenciando assim um papel de José. Podemos dizer de um modo um pouco simplista que na sociedade daquela época Jesus, sem José, correria o risco de não ser nada socialmente falando. Maria deu-lhe o ser, mas foi José quem, dando-lhe seu nome, fez dele um ser social e o introduziu na condição humana. Foi por meio de José que Jesus teve raízes num povo, numa linhagem. Foi por meio dele que Jesus foi inserido numa tradição e aprendeu uma profissão. É então compreensível que Maria pudesse dizer certa vez a Jesus: teu pai e eu, como lemos em Lucas 2:48. Acho que não poderíamos deixar de fazer esse comparativo, não é? Quer dizer, em muitas denominações cristãs nem se fala nem de José nem de Maria, né? Os dois estão relegados. E quanto aos irmãos de Jesus? Essa é uma coisa que esquenta muito os debates. Ora, a frase, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz a um filho, que está em Mateus capítulo 1, 25. Muitos vão dizer, foi até aquele dia, depois daquele dia, não é? Você entendeu, né? Como é que fica? Não podemos tirar nenhuma conclusão sobre a existência ou não de relações conjugais entre José e Maria, depois do nascimento de Jesus. Apesar disso,
A questão é discutida há séculos, sendo conhecidas as posições das diversas tradições eclesiais. Entre os protestantes, muitos admitem essas relações. Os católicos e os ortodoxos afirmam geralmente a virgindade de Maria. Enfim, para muitos cristãos, a questão não tem muito interesse. E até para alguns teólogos, isso pouco interferiria na pessoa de Jesus, pouco importa. Mas e aí? Vamos lá, vamos esquentar a fogueira. A discussão tem por fundamento a expressão irmãos de Jesus, empregada repetidamente no Novo Testamento. Marcos fala deles 2 vezes, em capítulo 6, versículo 3. Ele dá até seus nomes, Tiago e José, Simão e Judas, e alude às suas irmãs. Em Marcos 3, 21, ele assinala a incompreensão deles. Eles integraram o primeiro grupo fiel. E um deles, Tiago, irmão do Senhor, torna-se ao chefe da igreja de Jerusalém. Se Jesus tinha irmãos e irmãs, a conclusão é clara, Maria teve outros filhos. É o que admitem alguns autores antigos à margem da igreja, como Tertuliano, Elvídio e Joviano. Mas a questão não é tão simples. Não é. Os padres da igreja sempre afirmaram a virgindade perpétua de Maria, por exemplo. Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio de Cesareia, a tradição é antiga. Para eles, os irmãos de Jesus são os filhos de um primeiro casamento do velho José. Solução artificial, sem fundamento na Escritura, mas que mostra bem a crença de toda a igreja antiga na virgindade perpétua de Maria. Para São Jerônimo, o termo irmão na língua hebraica pode designar não só um irmão no sentido próprio, mas também qualquer parente. Os irmãos de Jesus seriam seus primos. Efetivamente, em hebraico e em aramaico, o termo a pode designar o irmão propriamente dito, um meio-irmão, um sobrinho ou um primo. E isso tem referências bíblicas em Gênesis 42, em Gênesis 43, em Gênesis 13, 14, 19, Levítico 10, 1 Crônicas 23. As línguas semíticas não têm um termo próprio para expressar a palavra primo. Nas sociedades antigas, nas quais todos viviam juntos, os primos eram considerados como irmãos. Os tradutores gregos da Bíblia conformaram-se à maneira oriental de falar, traduzindo o hebraico a por adelphos, irmão, e não por anepisios, primo. O termo irmão no Novo Testamento pode então muito bem designar o que para nós é primo. O mesmo vale para o termo irmã, formado da mesma raiz hebraica. Mas possibilidade não é prova. Para emitirmos o juízo nessa questão, necessitaríamos de outros critérios. Ora, não podemos apresentar mais do que sugestões, mais ou menos sólidas segundo os casos. Temos 4. Primeiro, as narrativas da infância insistem muito na virgindade de Maria, concepção virginal. Por quê? Para se insistir tanto. Segundo, Marcos 6,3 dá a lista dos irmãos de Jesus. 2 deles, Tiago e José, aparecem também em Marcos 15, depois Marcos 16. Segundo o evangelista, a mãe deles se chamava também Maria. Seria a irmã da Virgem, da qual fala João, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleopas, em João 19, 25. E quantas mulheres fala João? De uma só ou de 2? A irmã de sua mãe e Maria. Os irmãos de Jesus nunca são chamados filhos de Maria, como Jesus. Esse modo de exprimir-se é, na verdade, estranho ao mundo judeu, no qual o nome citado é sempre o do Pai. Encontramo-lo somente em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Mas numerosos manuscritos leem aqui como Mateus 13, 55, o filho do carpinteiro e de Maria. O argumento é interessante, mas frágil. Quarta sugestão. Na cruz, Jesus confia sua mãe a João e não a seus irmãos. Ué, o que seria estranho se fossem seus irmãos uterinos. Mas isso não chega a ser prova. Em resumo, o exegeta não pode fundamentar com certeza a posição tradicional católica e ortodoxa. Mas a posição contrária também não se impõe. Nesta faixa de sombra situam-se várias tradições
que constituem a riqueza de nossas igrejas. De resto, em nossos dias, o problema tenderia a deslocar-se. Que coisa queremos dizer exatamente quando afirmamos a virgindade de Maria? Não é por acaso a radicalidade do dom de Deus a seu respeito, sendo o filho de Maria também o filho de Deus, seu pai? Não é isso? Então, pronto. Até a próxima aula. Deus te abençoe. Fica na paz.